Boa noite. Não sei quanto a vocês, mas depois dessas músicas e a oração da Cris, meu Deus. Todos estão com papelzinho para poder acompanhar? Porque senão pode ficar meio cansativo, eu só falando. Como a Cris disse muito bem, o trabalho da noite é fruto de estudo, reflexão, e dizem que os espíritas têm o hábito de falar: na próxima encarnação eu faço isso, sempre deixando, postergando, né? Mas se a gente não tiver a iniciativa, não iniciar, a gente nunca vai dar esse ponto, esse primeiro passo. E como eu acho esse livro, que vocês estão com um capítulo deles aí, Pensamento e Vida, dificílimo, eu falei assim, não, deixa eu começar, deixa eu encarar esse livro, vamos estudando, que quem sabe daqui a algum tempo eu consiga assimilar toda essa magnitude de informações que o Emmanuel traz para a gente nesse livro, Pensamento e Vida. Ele é riquíssimo, gente, é muito rico, mas, para mim, eu ainda acho muito difícil. Então, eu trouxe aqui hoje para a gente algumas pontuações que eu fui fazendo em cima de alguns capítulos que eu li. E eu escolhi esse capítulo, Associação, que está aí com vocês. Para começar, eu fui buscar, é lógico, né, no dicionário Aurélio, o que era associação. E lá estava assim, conexão. Eu achei tão objetivo como eu sou objetiva. Aí eu procurei, eu tenho lá em casa o dicionário AIS, grandão, assim, procurei. E lá tem uma definição que eu achei muito melhor. Aí vocês me desculpem, mas eu vou ler aqui, tá? No dicionário AIS está assim: a associação é um grupo de indivíduos que se unem para uma finalidade específica e se mantêm ligados graças a procedimentos, rotinas e também sanções que aceitam e aprovam de forma consciente e racional. Gostei dessa definição. Então, ela vai estar nos levando no estudo dessa noite. Nós vamos estar acompanhando e dissertando sobre cada parágrafo deste papelzinho que está aí com vocês, tá bom? O primeiro parágrafo, Emmanuel coloca assim: se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, ele reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Olha só, o que me chamou a atenção aqui? Logo na primeira frase, contemplar com os próprios olhos. Contemplar com os próprios olhos. Aí eu me lembrei um livro que eu li, que eu adoro André Luiz. Aí tinha um livro dele, Os Mensageiros, que o Aniceto falava assim para o André, que nós ainda não temos, digamos assim, a devida autorização para ver tudo que existe, tudo que há. De acordo com a nossa evolução, nós ainda não temos essa capacidade, essa condição de vislumbrar o que nos rodeia, o que faz parte da criação de Deus. Ele fala assim, que enquanto nós estamos aqui encarnados, nós estamos exercitando esta visão para a visão espiritual. Inclusive, nesse livro, quando André Luiz, com seu companheiro, acho que é Tobias, começa a fazer o seu estudo, né, com o Aniceto manda que eles vão receber uma espécie de um passe para que aumente a sua capacidade visual, para que eles pudessem vislumbrar, contemplar tudo aquilo que estaria encontrando no caminho durante o estudo deles, porque eles não tinham condições de ver tudo. Nós não temos condições de ver tudo ainda no nível evolutivo em que nós nos encontramos. Aí, logo em seguida, está assim, correntes de pensamento. Pensamento, vamos pensar no pensamento como um produto da mente. E, voltando a André Luiz, tem um livro dele, Nos Domínios da Mediunidade, que fala que o nosso pensamento, aonde vai o nosso pensamento, ele deixa rastros. Nós cheiramos, nós temos cheiro, nós temos cores. Os espíritos conseguem nos ver como realmente nós somos. A gente está com esse corpinho aqui, né? A gente se acha o máximo, tão bonitinho.
Só que sem ele, com o nosso corpo real, porque nós somos espíritos, na realidade, né? Então, na realidade, a gente não é tão bonitinho assim. Quando a gente está despido desse corpo físico, aparece aquilo que nós realmente somos, o nosso cheiro verdadeiro, que a gente usa perfume francês, né? Usa perfuminho do Boticário para poder enganar. Mas a gente tem um cheiro real, nós temos cores reais. O nosso corpo, por onde a gente vai, aqui enquanto encarnados, por onde a gente passa, a gente deixa rastros, vestígios dos nossos pensamentos. E eles conseguem sentir estes vestígios. Olha só, é a mesma coisa de um animalzinho que passa e um cachorro consegue ir atrás farejando os vestígios. Então, nós deixamos odores por onde nós passamos. Que tipo de odores será que nós deixamos pelos nossos pensamentos? O que passa pela nossa mente? Que tipo de cheirinho que nós estamos deixando onde nós estamos? É para se refletir, não é? E olha só, tem também no livro que fala assim, olha, com os nossos pensamentos, nós somos capazes de atrair, absorver e repelir. Então, a gente atrai, absorve, mas nós também repelimos. Nós somos pura força, energia, nós somos uma pilha elétrica. Existem vários livros que nos comparam uma verdadeira pilha. Só que, já que com o meu pensamento eu atraio, absorvo e eu consigo repelir, o que eu faço? É com a minha vontade que eu vou conferir orientação, rumo para esses pensamentos. Então, eu tenho que usar da força da minha vontade para direcionar os meus pensamentos. Aí eu comecei a raciocinar em cima disso. Aí me veio uma imagem assim na cabeça que eu vou dividir com vocês, que talvez facilite. Eu pensei assim, bom, se a minha vontade é que vai dar rumo aos meus pensamentos, eu pensei no meu pensamento como um barquinho. O meu pensamento é um barquinho e os remos seriam a minha vontade. Então, eu vou estar usando os remos para direcionar esse barquinho. Onde? No oceano. E esse oceano nada mais é do que o fluido cósmico universal modificado, para quem estuda a doutrina aí. Vamos pensar assim, da mesma forma que o ar é o veículo do som, os fluidos que existem são os veículos, é o veículo de nossos pensamentos, tá? Então, vamos usar desses reminhos para a gente direcionar os nossos pensamentos para onde a gente necessita realmente. Aí, só que o que fala aqui? Ele fala assim, de correntes de pensamento. Corrente, todo mundo sabe, ela é formada como um elo unido ao outro, não é isso? Um elo vai se unindo ao outro e nós temos correntes. Se são correntes de pensamento, imagina, o meu pensamento é um elo, o pensamento do Kinka é um elo, cada pensamento é um elo e eles vão se unindo aleatoriamente? Não, segundo os princípios de afinidade. Então, de acordo com a afinidade, estes elos de pensamento vão se unindo e vão formando correntes mentais. Aí, se eu venho pensar afinidade é simpatia, são os nossos afins. Eu gosto de estar perto de pessoas que pensam, que falam, têm os mesmos gostos, gostam de discutir a mesma coisa, que têm os mesmos objetivos, que trocam informações. A gente sabe, a gente sempre tem uns grupinhos, né, que a gente gosta de estar, que a gente tem prazer. Isto é afinidade. Então, a afinidade vai nos atraindo, ela nos agrega, tá? E através dessa afinidade que nós encontramos a sintonia, que a gente já ouviu tantas vezes ser falada aqui na Casa Espírita. Então, esses elinhos de pensamento vão se unindo através de afinidade e vamos formando verdadeiras correntes mentais que vão causando a sintonia. Vamos guardar essa sintonia, porque a sintonia, gente, ela obedece uma das leis universais. Ela é inderrogável, não tem como anular a sintonia. Então, se eu não tenho como anular a sintonia, se eu estou presa numa corrente mental, como que eu vou direcionar essa corrente mental, esse meu pensamento, para um alvo, para alguma coisa que eu queira? Como que eu vou fazer isso? Então, onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe essa associação que nós estamos falando. E toda associação é interdependente, um depende do outro, tá? Então, como?
Como que eu vou fazer isso? Eu preciso, então, eu necessito de uma vida nobre, de elevar os meus pensamentos. Eu preciso de pensamentos que enobreçam. Como? Através de um trabalho digno, através da fraternidade, através de boas ações, através de um cuidado com a natureza, através de um olhar amigo, através de um saber ouvir, através da oração. A oração, gente, é o meio mais puro. Tudo isso que eu falei são meios puros da gente assimilar esses princípios superiores da vida, que vão estar fazendo a gente mudar de sintonia. Aí tem aí o próximo parágrafo. A associação mora em todas as coisas. Ela preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Poxa, comanda nossa existência. Aí o que eu lembrei? Acho que todo orador que vem aqui em cima, eles falam, né? Acho que vocês já decoraram. Questão 459 do Livro dos Espíritos. É quando Kardec pergunta para os espíritos, né? Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Aí os espíritos respondem, muito mais do que vocês acreditam, muito mais do que vocês podem crer, os espíritos nos direcionam. Aí todo mundo pensa em espírito desencarnado, né? Nossa, tem um espírito aqui perto me influenciando, tem um espírito aqui perto de mim que está fazendo com que eu pense e eu tome uma atitude assim. E a gente esquece que nós somos espíritos, nós encarnados somos espíritos, nós só estamos temporariamente na carne. Então, quando ele fala nesta pergunta aqui, eles falam que eles influem muito mais, nós encarnados influenciamos nós encarnados. Um influencia o outro muito mais do que a gente possa imaginar. Então, não culpem apenas os nossos amigos desencarnados, que um dia nós também estaremos nessa condição. Vamos prestar atenção no ambiente que nós estamos inseridos, com quem a gente convive, com quem a gente tem prazer de estar, porque ali também está havendo esta, como se diz, comandando a nossa existência. Só que aí, gente, aconteceu uma coisa meio inédita. Já tinha ouvido tanto, já li tanto essa questão, mas eu não tinha me atinado para uma coisa. Quando Kardec pergunta, vou até ler aqui de novo, olha, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Então, ele pergunta sobre pensamento e sobre ação. Aí eu, eureka, o que ele não fala aqui que os espíritos influenciam? O que faltou aqui? Nosso sentimento. Eles não influenciam. Aqui, ó, gente, o coração, o nosso sentimento. Aqui está a chave, aqui está o segredo. Quer dizer que eu descobri aqui, tá? Isso aqui é só um estudo. Pode ser que eu esteja totalmente errada. Mas agora, como eu vi aqui que ele não falou do sentimento, do coração, aí eu lembrei de um texto que eu li em Técnicas da Mediunidade de Pastorino, e que ele fala que o coração é um átomo monádico, é a origem do meu eu superior, é onde tem um ponto que me liga com a espiritualidade superior. Então, se eu tenho aqui este meu eu superior, se é aqui que reside todo o meu sentimento, a origem de tudo, e se eles não comandam o que eu sinto, simplesmente os meus pensamentos e as minhas ações, aí vem uma oração que eu tirei do livro No Mundo Maior, que fala assim: não isoles do seu cérebro o coração, a fim de que teu raciocínio se beneficie com o sentimento, de modo a venceres na prova áspera. Então, neste parágrafo do livro No Mundo Maior, a gente tem a resposta. Não vamos isolar de nosso cérebro este coraçãozinho, o que nós sentimos, porque é através do sentimento que a gente vai conseguir vencer essas provas que nós enfrentamos nos nossos dias a dias. Então está aqui um segredinho: sentimento, sentir. Acho que a gente sente muito pouco, né? A gente pensa demais, racionaliza demais. Continuando no texto que vocês têm aí, eu pulei 2 parágrafos. Nesses 2 parágrafos, o Emmanuel fala que em tudo na criação de Deus existe associação, desde o microcosmo até o macrocosmo. Aí eu pulei para vocês aí para o outro parágrafo que fala assim:
No plano da vida maior, nós vemos os sóis carregando os mundos na imensidade, em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Então, a lei de Deus é perfeita, as leis naturais são perfeitas, em tudo há sintonia. Então, desde o átomo até os arcanjos, tudo é atração, tudo é sintonia. Nada em nossa existência é por acaso. Tudo tem um porquê, tudo tem um significado. É só a gente ter olhos de ver, sentimento, saber sentir e perceber o que a espiritualidade amiga está querendo nos mostrar e nos guiar. Então, a gente tem que estar aberto para essas dicas. Aí o próximo parágrafo. Assim também, né, da mesma forma que no universo, desde o microcosmo até o macrocosmo, tem esta lei de associação, de sintonia e de atração, assim também na vida comum. A alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se assemelham. Vocês já viram que eu gosto de destrinchar cada palavrinha, né? As palavrinhas vão me chamando a atenção. Aí tem aqui o respirar. Gente, quando eu descobri a importância do respirar, eu falei, poxa, descobri um tesouro imensurável, não tem como falar. O respirar, o ar, gente, ele não só nos mantém vivos, como ele nos alimenta. Quando a gente respira prana, a gente respira energia vital. É ela que nos fortalece, é ela que nos mantém em equilíbrio, é ela que nos alimenta. E tudo na criação respira, a planta respira, o animalzinho respira. Aí, fazendo um estudo, acho que até já apresentei aqui, do livro do irmão Jacó, tem lá no fim de um parágrafo que ele vai e fala: o nosso planeta Terra respira. O próprio planeta Terra, ele respira. Durante o dia, ele inspira. E quando ele inspira, ele assimila as energias do Sol. Aí, quando ele respira, ele está inspirando aquela energia do Sol, ajuda a deletar, vamos usar deletar, acabar com aquelas energias maléficas de nossos pensamentos, mata todos aqueles miasmas, aquelas bactérias, ajuda a reduzir o mal que nós causamos com os nossos pensamentos insanos. E à noite, a Terra expira. Então, de dia ela inspira, atraindo a luz do Sol, e à noite o nosso planeta Terra respira, e através do magnetismo da Lua, o magnetismo puxa todos esses nossos pensamentos. Vocês já devem ter lido livros espíritas que comentam que quando os espíritos se aproximam da Terra, eles veem o nosso planeta à noite rodeado de uma nuvem densa. Aquela nuvem densa são os nossos pensamentos. Nós estamos ainda num mundo imperfeito, nós temos muito ainda a melhorar. Então, todos os nossos pensamentos é que formam aquela nuvem densa e escura que rodeia o nosso planeta Terra, que é o nosso orbe, que é o nosso lar. Mas me perdi aqui no respirar. Vamos ver aqui. Ele fala que quando a alma entra em ressonância com as correntes mentais. Gente, eu sou péssima em física, mecânica, essas coisas. Aí eu copiei, já teve outros oradores aqui que explicaram muito bem, eu ficava assim, de queixo caído. Nossa, como que fala tão bem de ressonância? Eu tenho a maior dificuldade. Mas eu consegui entender um pouquinho, que eu vou colocar aqui para vocês. A onda, né? A emissão da onda, quando ela encontra ressonância num campo vibratório igual, aí ela aumenta a frequência, vai aumentando a amplitude. Então, é assim essas correntes mentais. Quando ela encontra ressonância em outra corrente mental, em outro pensamento que está na mesma sintonia, na mesma frequência, ela começa a aumentar a amplitude, vai aumentando, aumentando, aumentando. Aí, no que será que eu estou aumentando essa amplitude? No bem ou no mal? Bom, é um caso a pensar. Vamos continuar aqui para a gente ver aonde que vai levar isso aqui. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Olha só, nós assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É lógico, gente.
Porque nós evoluímos juntos, nós dependemos do outro para evoluir, para viver. É a lei da sociedade. Não tem como eu viver sozinha. Não tem como eu viver isolada. Eu necessito do outro, eu preciso do outro. Sem o outro, sem o meu companheiro, sem o meu amigo, sem os meus pais, sem a minha família, sem o meu ambiente de trabalho, eu não consigo evoluir. Então, eu necessito do outro, porque nós vamos evoluir juntos. E eu vou me destacando de acordo com o meu esforço individual, de acordo com o esforço. Lembra daquele reminho lá? Vamos usar o remo, vamos mudar a direção, vamos nos esforçar para remar, para ver aonde que eu vou. Porque nós só vamos mudar deste planeta de terras e expiações para um mundo de regeneração quando todos forem juntos. Não adianta eu achar, não, deixa eles se afundarem lá, e eu estou fazendo a minha parte, deixa eles que se virem. Não tem isso, gente. Eu necessito do outro. Nós somos irmãos. Nós, assim, agimos e reagimos uns sobre os outros através dessas energias mentais. Através dessa energia mental, dos nossos pensamentos, a gente é capaz, isso que eu vou falar aqui, olha, é do livro Nos Domínios da Mediunidade. O Aulus fala para o André Luiz que, através dessa energia mental dos nossos pensamentos, nós criamos, alimentamos e destruímos formas, situações, paisagens e coisas que vão estruturar os nossos destinos. Então, pensa bem, olha, pensa, tudo que eu penso, que eu falo, que eu pratico, antes de eu praticar, quando eu já estou pensando, já está tomando forma no universo, já é construído. Aquele meu pensamento, ele se materializa, digamos, no universo. Então, nós agimos e reagimos uns sobre os outros. Nós precisamos uns dos outros para estarmos evoluindo. Aí vem o próximo parágrafo. É que, sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Lembra lá quando eu falei da questão 459? Tanto faz encarnado ou desencarnado. Mas esse parágrafo aqui, para mim, eu deixo ele destacado no livro, ele é muito importante, porque eu já ouvi muitas palestras, já ouvi muita gente falando, já li muito, eu gosto muito de assistir palestras no YouTube também, e muita gente fala que as nossas atitudes começam pela mente, através do pensamento, que eu penso, eu sinto e eu faço. Aí eu fico assim, mas o que é isso? Eu vou pensar, depois que eu vou sentir, para depois estar fazendo? Só que olha só o que o Emmanuel fala. Qual que é a primeira coisa que ele fala? O primeiro verbo, sentir. Sentimento vem de onde? Do coração. Então, a primeira coisa que está aqui no parágrafo é o sentimento, é sentir. Depois de sentir, que ele fala mentalizar. Então, eu tenho o verbo sentir na frente, depois que vem mentalizar, para depois chegar na ação. Então, aquilo que eu sinto é que é levado para a minha mente para se transformar numa ação. É só o Emmanuel que fala isso? Comecei a pesquisar. Não precisei muito, não. Todo mundo tem uma Bíblia em casa, não tem? Ou então Evangelho segundo o Espiritismo. Quem tem Bíblia... Olha só, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 15, tem uma citação assim, num versículo. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam um homem impuro, pois é do coração que saem os maus pensamentos. E eu vou contra a palavra de Jesus? Eu não vou. É do coração que saem os maus pensamentos. E lá no Antigo Testamento, em Provérbios, no capítulo 23, está assim: porque como imaginou no seu coração, porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Aí nos domínios da mediunidade tem um pedacinho assim, ó. Nossa alma vive onde se lhe situa o coração. Então, a nossa alma vive onde está o meu coração, onde está o meu sentimento. Então, aqui é a origem de tudo, é o átomo monádico. O próximo parágrafo. Estamos invariavelmente
atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Então, olha, de acordo com aquela direção que nós pegamos o reminho, de acordo com a direção que a gente escolheu. Escolhi. O que é isso? Livre-arbítrio. Já cansamos de falar aqui também. Eu tenho livre-arbítrio. Eu é que vou escolher aquilo que eu vou sentir, aquilo que eu vou pensar, as atitudes que eu vou tomar. Aí, como que seria isso? Se, olha só, estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais e nos fortalecendo para o bem ou para o mal, eu quero me fortalecer como? No bem ou no mal? Então, como que estão os meus pensamentos? Quem só mentaliza angústia, crime, miséria, perturbação? Vocês conhecem alguém assim? Tudo está errado, tudo está ruim, nada está bom. Ai, mais um dia. Ai, estou tão cansada. Nossa, vai começar tudo de novo. Nossa, mas esse país não tem conserto, está tudo errado. Não, é tanta coisa errada, tanto crime, tanta roubalheira, só coisa ruim, não é? Então, olha, quem apenas mentaliza isso, aonde vai estar vibrando? Aonde vai estar o pensamento? Em desarmonia, em sofrimento. Agora, se o meu pensamento é elevado, ele vai estar praticamente santificando a atmosfera em torno a mim. Aonde eu estou, se eu estiver com pensamento elevado, eu mudo as vibrações do local em que eu estou. E tem uma passagem no livro também, Missionários da Luz, que ele fala assim, que o pensamento elevado possui propriedades elétricas que o homem comum como nós está longe de imaginar. Vocês já pensaram? Propriedade elétrica? O meu pensamento, ele dá choque, ele tem propriedade elétrica, diz que a gente não consegue imaginar. Aí ele fala assim, que na rua é um local de vibrações antagônicas. Vocês já pensaram, se a gente deixa todo aquele rastro por onde a gente passa, a gente deixa aquele cheiro. Imagina a gente andando na rua, um passa, um está com celular, o outro está ouvindo musiquinha, o outro está correndo, o outro está apressado. O pensamento está mil, pensando mil coisas. Vocês já pensaram que poluição que deve ser, os tipos de pensamento? Aí ele fala assim, que quando você está na rua, este ambiente, com aqueles sombrios materiais psíquicos e perigosas bactérias, como que eu vou fazer para me livrar disso? Aí eu comecei a rir quando eu vi isso aqui, que esses dias eu estava caminhando e eu estava voltando para casa. A gente está com essa epidemia aí de dengue, né? Não sei se eu posso falar que é epidemia. Aí tinha um senhorzinho lá com máscara, um tubo lá, um negócio jogando. Deveria ser algum veneno, né? Para estar matando os mosquitinhos. Aí eu olhei aquilo, li isso aqui, eu comecei a rir, falei assim, nossa, imagina, será que a gente vai ter que usar uma máscara? Será que a gente vai ter que usar um tubo daquele para poder estar matando esses micróbios mentais, essas mentalizações? Aí sabe qual vai ser a máscara? Sabe qual vai ser o tubo que eu vou estar usando? O tubo do pensamento elevado, o tubo da oração, o tubo da vigilância, das boas ações. É isso que eu vou estar fazendo para estar matando essas bactérias e esses micróbios que estão pairando aí no ar. E a gente não pode esquecer que é esse pensamento que nos condiciona ao círculo que a gente vive. Eu já falei isso, onde nós estamos inseridos é onde nós merecemos estar. Então, muita gente reclama da família que está, do marido que tem, dos filhos que tem, dos pais que tem, do trabalho que tem, do vizinho que tem, mas a gente está ali, não é à toa. Não é à toa que nós estamos ali. Tudo tem um porquê. E este pensamento é que nos condiciona no círculo que nós estamos inseridos. Aí, tá ruim? Tá? Para de reclamar. O que eu vou fazer? O reminho. O esforço próprio. Através do meu esforço é que eu vou conseguir aperfeiçoar esse ambiente que eu estou inserida. É através do meu esforço, da mudança desses meus sentimentos, desses meus pensamentos, que eu vou estar alterando este local. Aí tem um ditado que o meu avô falava, e eu não entendi, eu achava engraçado, mas aí caiu igual uma luva que eu quis colocar para a gente.
Eu não posso impedir um passarinho de voar sobre a minha cabeça, mas eu posso impedi-lo de fazer um ninho nela, não posso? Ele pode até sobrevoar, mas fazer ninho eu não vou deixar. Então, cabe a cada um de nós, né? Aí, continuando. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Não estou sozinho, a soma de muitos. Nós expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Somos reflexos, somos verdadeiros espelhos. Aí, tem uma passagem também no livro Nos Domínios da Mediunidade, que o Aulus fala assim, que a gente tem uma vida mental parasitária, nós temos preguiça mental. A gente oculta as nossas ondas de pensamento, a gente tem muita preguiça, a gente se acomoda com os costumes da sociedade, com os costumes aonde nós estamos inseridos, com a moda do dia, com as opiniões dos mais próximos, daqueles que a gente gosta, e a gente tenta se adaptar para ser bem-vindo, né? Aquele núcleo, a gente vai se adaptando, vai dando um jeitinho, espreme daqui, espreme dali, e a gente vai ocultando, a gente vai paralisando o que é meu verdadeiro, meu pensamento, para me adaptar à sociedade aonde eu estou inserida. E isto ocasiona verdadeiras cristalizações mentais que ficam gravadas no meu perispírito e eu vou levando reencarnações e reencarnações afora. Mas, se eu quiser mudar isso, qual que seria a dica? Aí ele nos dá uma dica legal. Se a gente procurar exercitar a meditação, estudo edificante e o hábito de discernir, para a gente conseguir compreender em que faixa de pensamento nós estamos nos identificando, a gente vai conseguir identificar com nitidez essa corrente espiritual que a gente está assimilando. Então, a gente vai ficar mais alerta, mais vigilante. Aí, continuando. O desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos, segundo a nossa vontade. Vocês já devem ter ouvido falar aqui, né? Desejo. Desejo é a causa do sofrimento. Isso é Buda. Buda que fala. Quem gosta de budismo, das leituras, eu gosto um pouco dessas coisas. Eu já fiz alguns anos de yoga, então a professora sempre ia falando e eu me identificava muito com aquelas leituras. Então, todo desejo é a causa de nosso sofrimento. Tem as 4 nobres verdades de Buda, depois vocês pesquisam, é muito interessante. Só que dentro dessas 4 nobres verdades, quando aqui fala, olha, o desejo é a alavanca de nosso sentimento. Se eu falei assim, gente, se o desejo é a causa de nosso sofrimento, por que o desejo que é a alavanca de nosso sentimento aqui? Só que aí ali dá para a gente ver. São esses desejos infrutíferos, são esses desejos de permanência que Buda fala. Eu fico muito presa ao passado e querendo saber o futuro. E eu não vivo o momento presente, eu não vivo o aqui e o agora. Eu não me identifico com o movimento do universo, porque o universo, ele é movimento, é tal, é puro movimento, o tempo todo. Então, se eu me sintonizar com esses desejos em sintonia com as leis naturais do universo, que é puro movimento, eu não vou estar neste desejo infrutífero. Aí eu vou encontrar o caminho do meio que Buda fala, eu vou encontrar um equilíbrio nesse desejo, que vai ser esse movimento de acordo com a lei universal. Aí deste desejo, sim, eu vou fazer a minha alavanca deste meu sentimento e vou gerar a energia que consumimos. Lembra que eu falei que o ar que eu respiro me alimenta? Então, eu vou estar gerando a energia que nós consumimos. De acordo com o quê? Com a minha vontade. Lá vem de novo a minha vontade. A minha vontade é que me impulsiona. Ela é o meu remo. Ela é o meu leme. Aí, vamos continuar aqui. Esse parágrafo, meu Deus, eu assustei muito. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente
reflete aquele defeito de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes que se constituem, pondo-se a nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento, que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Com o decurso do tempo, a nossa alma, não raro, passa a exprimir, pelo seu veículo de manifestação, o que assimilara, fazendo seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual de que nos servimos depois da morte. Ou seja, sabe aquele coleguinha de trabalho que me incomoda? Nossa, lá vem de novo, a mesma coisa, não aguento mais isso. Sabe que te incomoda profundamente? Pois é, aquilo que mais te incomoda é aquilo ali, aquele defeito, aquela falta que você mais aponta, que mais chama a sua atenção, a gente absorve, reflete no espelho de nossa mente, a gente absorve, a gente digere e aquilo incorpora a nossa alma e passa a fazer parte do nosso corpo tanto físico, nas nossas expressões físicas, quanto no nosso corpo perispiritual depois que a gente desencarna. É por esta razão que geralmente aqueles que são os censores do procedimento alheio, eles acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo, porquanto interessados em descer lá nas minúcias do mal, acabam absorvendo inconscientemente essas emanações, surpreendendo-se um belo dia, dominados pelas forças que o representam. Olha só, então eu que estava ali censurando, apontando, um belo dia me vejo como? Agindo da mesma forma que aquele que eu censurei e que eu apontei um defeito. Toda a brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Sombra, a gente bem sabe, é quando tem um obstáculo na frente da luz que impede, um corpo opaco que impede a luz de passar, né? Uma região destituída de luz. E nós somos luzes. Jesus bem disse, vós sois luzes. João Evangelista fala, Deus é a luz e nele não há trevas. E nós sabemos que nós somos luzes. Será que eu estou sendo luz? Será que eu estou deixando brilhar? Ou será que eu estou me tornando este corpo opaco que causa essa sombra e que impede a luz de estar passando por mim, me iluminando e iluminando o outro? Aí tem uma passagem no livro do Sermão da Montanha, de Huberto Roden, que fala assim, a luz é a única coisa incapaz de ser contaminada, porque a sua vibração ela é máxima, não é afetada por nenhuma vibração inferior. Se a luz não pode ser contaminada por nada, e se Jesus disse, vós sois luzes, por que eu não aproveito dessa luz que eu sou, aumento esta vibração para que eu não me contamine? Qual o pequenino foco infeccioso que, abandonado a si mesmo, pode converter-se dentro de algumas horas num bolo pernicioso de imensas proporções, a maledicência pode precipitar-nos no vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta, muitas vezes, aos labirintos de loucura ou às trevas do crime. Então, aquele focozinho, aquela coisinha que eu deixei estragar ali, estraga tudo. O que é? Maledicência e cólera. Aí tem no livro Missionários da Luz, eles dizem assim, que na mesa familiar, é o maior local, mais forte de influenciações. Pensa bem, quando estamos reunidos em torno da mesa, em nossa casa, com a nossa família. Aí ele dá uma dica para a gente aproveitar aquele momento para meditar no bem e falar coisas boas. Porque se eu começo a meditar no bem e falar coisas boas, os bons espíritos vão se avizinhando, vão se aproximando e vão nos intuindo para uma conversa sadia, para uma conversa edificante. Agora, se porventura entra maledicência, quem que vai se aproximar? Os bons espíritos com certeza não vão ficar ao meu lado. Vão vir aqueles espíritos, né? Os brincalhões, com aquelas entidades sarcásticas, nos influenciando
cada vez mais para a maledicência. E quando eu menos perceber, a perturbação está implantada. Quem tiver um livro em casa, Jesus no Lar, tem aqui para vender. Eu gosto muito de usar ele no Evangelho do Lar. Lá tem um capítulo que fala muito bem sobre a cólera. Fala assim, que os arcanjos estavam acompanhando a vida de um cidadão muito nobre, muito virtuoso, e falaram para o Todo-Poderoso: ó Todo-Poderoso, transfira esse espírito para os céus, olhe suas atitudes, como é um bom cidadão, olha como que ele pratica bem suas virtudes. Aí Deus, com toda a sua sabedoria, pensa e fala: vamos mandar então 4 potências educadoras. Aí manda para a terra para visitar aquele nosso cidadão exemplar. 4 potências educadoras: a necessidade, dinheiro, poder e a cólera. Ele é visitado pela necessidade, perde entes queridos, passa por privações, por doenças, mas cada privação, cada necessidade só aumenta mais a sua confiança no Todo-Poderoso, e ele vence aquela prova com galhardia. Aí vem o dinheiro, mesa fausta, condições de comprar muita coisa. Aí logo vem na mente dele o quê? Caridade. Eu preciso multiplicar isto que eu tenho em minhas mãos. Eu tenho que produzir o bem. Eu vou fazer obras no bem com esse dinheiro. E vence. Aí vem o poder. Se vê dotado de todo o poder em suas mãos. De início ele se assusta, mas o que ele faz? Não. Vou usar desse poder para educar aqueles que estão ao meu redor, aqueles que trabalham comigo. Então, com todo aquele poder, ele utiliza na educação dos seus mais próximos, de seus trabalhadores. Aí vem, por último, a cólera. Eles usam de um trabalhador fraco. E esse trabalhador fraco ouve a sugestão e vai lá e toca justamente no amor próprio daquele ser virtuoso. E fala uma coisa que era verdadeira, mas que não deveria ser em público, falado em público. Ele se enche de cólera, o sangue sobe pela cabeça, ele solta impropérios, ele quebra as coisas e a cólera o contamina. Leva dias para ele encontrar a tranquilidade. Então Deus mostra, ele ainda tem muito que aprender ainda. Ele precisa ainda dessa experiência terrestre para estar aprendendo. Então vejam bem, maledicência e cólera. Para terminar aqui, pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança de momento um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Então, olha só, existe uma graduação, potência, tá? Nós vamos potencializando isso e nós temos o retorno. É o que? A lei de ação e reação que nós aprendemos aqui na doutrina espírita. Estejamos assim procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando. Porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Vocês observaram o tanto de verbo que tem aí? Procurar, ajudar, aprender, servir, desculpar, amar, tudo é verbo. Verbo nos remete à ideia de quê? De movimento, de ação. Então, o que nós precisamos? De atitude. Nós precisamos de ação, atitude. Precisamos desse esforço próprio. Precisamos movimentar. Então, o que nos interessa? No livro Os Mensageiros fala assim: o que nos deve interessar é a semeadura do bem, é semear, jogar a semente, é trabalhar. Porque se vai germinar, se vai desenvolver, se vai dar flor ou frutos, isso pertence a Deus. Nós temos que fazer a nossa parte, ação, movimento, atitude. Então, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar. Medite o homem no bem,
E os trabalhadores espirituais, nas vizinhanças do pensador, virão partilhar-lhe o serviço no campo abençoado dos bons pensamentos. Agora, terminando de verdade, tá? Nós falamos aqui do sentimento, não foi? Que eu falei do coração, que eu fiquei encantada quando eu descobri isso, que tudo parte daqui. Aí fala assim nos mensageiros: é indispensável lavar o vaso desse coração para receber a água viva. Então, vamos lavar nossos corações, os nossos sentimentos, para receber a água viva, que é Jesus. Vamos abandonar essas roupagens inferiores e vestir as vestes nupciais. Vamos encher a nossa taça dessas águas eternas, daquele que é o doador divino. Todos nós, cada um de nós, temos aqui, somos portadores da plantinha de Cristo, bem aqui na terrinha do nosso coração. Tem uma terra fértil aqui e tem uma plantinha de Cristo. Vamos cultivar, vamos cuidar disso aqui. Vamos, portanto, gente, fazer o bem, encher o nosso cálice com o bálsamo do amor divino. Vamos caminhar confiantes para o dia a dia. Não percamos a oportunidade do agora. É agora, é o presente. Obrigada, gente.